A internet e as novas tecnologias de informação e comunicação estão colocando em xeque o futuro dos jornais impressos. Mas até que ponto a chamada mídia convencional está mesmo competindo com as novas mídias? É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje. Já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem participa comigo é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale nos 94,9, pela TV Univale no canal 11 da TV fechada aqui de Itajaí, também pelo site univale.br/rádio. Para entrar em contato com o programa é fácil, pelo Twitter ou @VivaVozUnivale, página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, ou o e-mail que é vivavozunivale@hotmail.com. Isso mesmo, e para falar sobre este assunto nós convidamos o jornalista Gustavo Zonta. Ele é um dos criadores do jornal Linha Popular, que circula no município de Camboriú, e também é professor aqui no curso de jornalismo da Univale. Obrigada pela presença, Gustavo. Eu que agradeço. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, André. É sempre um prazer, né, voltar a casa aqui, a Rádio Univale, que eu já trabalhei aqui, já passei por aqui. É sempre um prazer a gente voltar aqui para conversar com vocês. Bacana, com ouvintes, Gustavo. né? Gustavo, bom, olha só, essa discussão não é nova, né? Desde que a internet surgiu, se discute isso, né? Alguns autores e muitos profissionais também afirmam que a mídia impressa está mesmo com os dias contados, que ninguém mais vai querer ler o jornal em papel, por conta exatamente dessas novas tecnologias que a gente tem aí total contato hoje em dia, né? O que você diz a respeito disso, Gustavo? Olha, Lisa, eu acho que, lendo um pouco os autores, né, eles falam muito de que quando surgiu a televisão, falavam muito que o rádio morreria também, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Pode ser que a gente caminhe né, mais para o futuro, talvez a longo prazo, assim, daqui a muitos anos, talvez fique inviável, né, economicamente, por causa do custo do papel, gráfica, né? Existe todo um custo por trás da produção de um jornal. Pode ser que no futuro, eu acho que distante, creio eu, né, que o papel, o jornal em papel possa até acabar. Acho que a longo prazo isso, né, a longuíssimo prazo, mas eu acho que o que é mais importante, que principalmente os editores dos principais jornais falam, é que não importa a plataforma, né, o bom jornalismo é que tem que prevalecer. Se for através dos tablets, se for online, né, eu acho que o importante é que o jornalismo não morra. Isso que é importante, né? Se o papel vai sobreviver, é difícil da gente, né, taxar como taxaram que o rádio acabaria com a televisão, né, com o surgimento da televisão. Acho difícil afirmar isso, mas a gente passa por um momento, sim, de transição no mercado do jornalismo impresso, né? A gente que teve o Linha Popular, né, agora a gente saiu faz um mês de lá. A gente sentiu essa mudança nesse decorrer dos nossos 5 anos e meio à frente de um jornal impresso. As coisas mudaram muito nos últimos anos, com as redes sociais principalmente, e aí o jornal tem que o papel do jornalismo impresso tem que ser renovado. O jornalismo impresso precisa se renovar, porque a gente, né, como o jornalismo busca o novo, a novidade, o furo jornalístico, né, uma das principais características do produto jornalístico que é novo. A gente está sendo furado, o jornal impresso está sendo furado o tempo inteiro, né? Na internet. Eu já vi muita gente dizendo, jornalistas experientes, dizendo a primeira notícia que eu vejo é no Twitter, né? Então, como é que tu convive com isso? Então, o jornal, o que é novidade já não tá mais, né? Não pode mais ser aquilo, tem que ser um jornalismo mais aprofundado, mais investigativo, enfim, né? Nesse novo contexto com as redes sociais, né, a gente é bombardeado a todo instante com notícias o tempo todo. O jornal impresso precisa se reciclar, precisa rever qual é o posicionamento dele. Eu acho que a gente está ainda nesse momento pantanoso, assim, a gente não sabe onde é que a gente está pisando ainda, para onde é que vai, né? As empresas estão ainda sentindo esse baque da internet e das redes sociais. Você vê a internet como um concorrente do jornal convencional, o jornal impresso? Eu não sei se diria como um concorrente. Eu acho que as pessoas que trabalham no jornal impresso têm que ter a internet como um aliado, na verdade, né? Como uma plataforma a mais para tu trabalhar o conteúdo que tu produz diariamente. Foi essa experiência que a gente teve no jornal Linha Popular. A gente, depois com o boom, né, de Twitter, com o boom do Facebook,
o jornal impresso não pode mais ficar fora, não pode estar fora, né? Quando a gente vai discutir, a gente participava da Associação dos Jornais do Interior, a DIORI, e lá se discutia muito isso. E um dos temas que os palestrantes e que o pessoal conversava com a gente é que tu não pode estar fora. Mesmo tu sendo um jornal, né? Mesmo tu tendo uma empresa menor, né? Grandes veículos conseguem isso mais facilmente, tem mais investimento, né? Tem mais recurso para estar na internet. Tem profissionais que trabalham só isso o dia todo. Mas numa empresa pequena não, mas aí tu tem que dar um jeito de estar lá também. Então a gente foi para site, foi para Facebook, foi para Twitter, tem que estar né? Então a gente não via como um concorrente. A gente utilizava esses meios para fortalecer ainda mais a marca do veículo impresso. Na verdade, são espaços complementares do jornal, né? Que você pode atualizar o tempo inteiro. Claro, era isso que a gente fazia. Assim, como a gente era um jornal semanal, que a gente saía, né, uma vez por semana, como é que a gente ia trabalhar a notícia quente, né? Aquilo que acontece no dia a dia. A gente trabalhava o diário no site e no Facebook e Twitter, usava o Facebook e o Twitter para chamar para o site, trabalhava as notícias mais quentes no site, e aí a gente aprofundava, mesmo essas notícias mais quentes, a gente aprofundava elas durante a semana, e na sexta-feira sempre tinha alguma novidade daquele fato que acontece na segunda, sempre tem algum desdobrar ou alguma coisa que tu pode aprofundar mais do que no online, no Twitter, né? Então a gente aprofundava esses temas e trazia uma cobertura mais completa do que acontecia no impresso. Então a gente, né, trabalhava como um aliado, a gente não via a internet como uma ameaça ao nosso produto. A gente via como um aliado e usava ela o máximo possível para fortalecer a marca do veículo impresso. Uhum. E hoje, também com essas novas tecnologias, internet, até como tu falou antes, as notícias elas surgem, as pessoas elas veem as notícias quase que instantaneamente depois do acontecimento, né? Como que a mídia impressa ela faz para poder chamar a atenção do leitor, das pessoas para esse formato de notícia, para deixar de lado um pouco ali a internet, para ir para esse outro meio de comunicação? Entendi. Eu acredito que esse novo papel do impresso, que a gente discute, eu acho que faz uns 10 anos já que a gente discute isso, se não é mais, né? Desde que a internet se fortaleceu bastante e se popularizou muito, né, na última década, nos últimos 20 anos. A gente discutia na academia, quando eu era aluno, a gente discutia, né, como o impresso vai sobreviver, o que o jornalismo impresso precisa fazer. E aí eu acho que é a contar histórias mesmo, né, de aprofundar essa cobertura dos fatos que às vezes, por exemplo, a televisão tem um tempo muito rápido. O rádio, claro, todos os meios são importantes, né, mas o rádio falta imagem, talvez, né, que o impresso tenha imagem. Então eu acho que impresso ele tem que fazer uma cobertura mais aprofundada dos fatos. Eu estava lendo um livro sobre edição jornalística, né, que é a minha matéria essa semana, e falavam muito daquela cobertura do ônibus 174, aquela vez no Rio, que aquele cara sequestrou um ônibus e tal. E quem conseguiu dar a melhor cobertura foi a mídia impressa. O veículo televisão tem um tempo muito curto, ficou preso às imagens, e aí falaram muito de que, né, que o cara teria morrido, o cara que sequestrou teria morrido durante a ação da polícia ali, mas na verdade ele estava vivo no camburão. Então são coisas que o jornalismo impresso consegue dar, e todas essas versões que às vezes na rapidez do momento a televisão não consegue. A própria internet. A própria internet não consegue. Vai e vem com informações. Isso, eu acho que esse papel não só do jornalismo impresso, mas do jornalista, né, em todo esse meio, eu acho que é o cara que vai selecionar. Claro. Como é que a gente vai viver num mundo que a gente é bombardeado de informação, mas o que é importante, né? O que é importante para a comunidade saber? Porque às vezes o cara fala, tá tudo na internet, tá, mas e quem é que seleciona? Né? Quando o cara vai para a internet e pensa, preciso uma notícia de credibilidade, onde é que eu vou? Eu vou para a Folha, vou para o Estadão, né? Eu vou para os impressos, tu acaba, né? Que apenas tem a sua versão online. Isso, né? Que apenas tem a sua versão online. Então, acho que né, tem meios aí do jornalismo impresso continuar sobrevivendo e não vejo esse fim aí tão próximo. Legal. Eu queria aproveitar a tua experiência, então, com o Linha Popular, que foi bacana, 5 anos, você disse, mais de 5. Foi 5 anos e meio. Isso, E quem ainda lê o jornal em papel? Dá para ter um perfil assim, Gustavo? Olha, pela experiência lá, é um público muito, eu vou dizer que é heterogêneo, assim, porque a gente tinha
A gente tinha o feedback aí, né, de leitor, de todos os públicos, assim, é difícil, né? A gente até discutia lá, mas quem é que lê o jornal, assim, né? Como a gente era de Camboriú, o nosso público leitor era o camboriuense. E aí não importava se era jovem, se era, a gente tentava, né, tentava botar nas páginas o máximo possível de informação que atingisse a maior parte do público. É claro que a gente não consegue atingir todo mundo, né? Mas a gente tinha esse feedback, assim, que é quando a gente consegue, quem é que está lendo, né? A gente tinha de jovem, tinha de pessoas mais velhas, porque a gente tem aquela ideia de que o jovem não lê jornal impresso, né? Pode ser até que a maioria não leia, mas a gente tinha bastante retorno do público jovem, né? Do público de meia idade, mas é difícil traçar um perfil assim, né? De quem ainda lê jornal impresso, né? Depois de formado, tu foi fazer uma viagem para a Itália junto com o teu sócio, né? Isso. Na volta, vocês fundaram o jornal Linha Popular. De que forma essa viagem ela ajudou na tua carreira, assim, como uma experiência de vida, enfim? Bacana. Foi lá, assim, né? A sementinha do Linha Popular nasceu lá, assim, porque a gente morou na Itália, fiquei na Itália 4 meses. E foi um momento, como eu fui para lá para tentar emprego, eu tive a infelicidade de que foi bem durante a crise econômica, e aí não foi muito fácil. Mas aí, nesse período, como foi um momento de repensar muito, assim, né, a vida, o que eu ia fazer da minha vida, eu tinha acabado de sair do curso de jornalismo, então foi nesse momento que a gente vislumbrou essa possibilidade de montar um jornal. E aí foi lá que a gente discutiu, onde é que a gente vai abrir, que jornal, né? O que a gente vai fazer? Vamos abrir um veículo impresso? Por que a gente não monta um negócio próprio, né? Que é um negócio bacana, assim, né? Eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, que têm esse interesse, eu acho que podem ir, né? Principalmente o pessoal da comunicação, empreender é possível, é necessário e é muito saudável, né? Todo mundo elogiou muito a nossa iniciativa, assim, porque existe uma carência, né? A gente viu isso em Camboriú, de uma carência de um veículo de comunicação aí feito pela mão de gente que conhece, né? Que conhece a área, porque às vezes os veículos de comunicação estão muito na mão de pessoas que, né, não são jornalistas. Isso acontece muito, né? No estado, no Brasil, enfim, não é uma realidade só nossa aqui, né? Mas os jornais acabam indo para a mão de pessoas que, aí, se o cara pensa só economicamente e não pensa no produto jornalístico, aí, né, a qualidade do jornalismo. Então, essa foi a ideia, assim, montar um produto de qualidade, com jornalismo sério, um grande jornal numa cidade pequena, né? Pois é, porque vocês escolheram Camboriú, todos residiam ali, foi uma opção estratégica, como é que foi foi isso? mais uma estratégia de mercado mesmo, porque eu moro em Itapema, né, morava na época também, e a outra sócia também morava em Itapema, e o Fernando que morava em Camboriú. E aí a gente identificou, vamos abrir o jornal em Itapema, vamos abrir em Camboriú, a gente identificou que Camboriú seria o local adequado. Aí por uma análise de mercado mesmo, a gente analisou os concorrentes, quem é que atuava na cidade, o estilo da cidade. Camboriú tem uma coisa muito de valorização da história da cidade, as pessoas gostam muito de contar a história da cidade. Então a gente viu que ali era o local ideal, assim, para a gente abrir o jornal e conseguir se aproximar da comunidade de uma forma mais fácil, porque em Camboriú tem muita gente que é de Camboriú. E as outras cidades aqui, por exemplo, Itapema, é muito difícil. Claro que tem itapemense, né? Mas é difícil, assim, existe uma miscigenação muito grande, muitos gaúchos, então não existe uma identificação muito forte com a cidade, né? Isso, com o local. Que é uma coisa que em Camboriú é bem forte, o camboriuense, né? As pessoas que nasceram em Camboriú moram no Balneário, tem isso também, né? Balneário foi criado há 50 anos, então a cidade, né? Camboriú tem 130 anos já, né? Mais de 130 anos. Então essa identificação com a história era forte. E a gente apostou nisso, assim, apostou nessa de que o local era importante para aquelas pessoas que moravam lá. E por que a opção pela mídia impressa? É uma boa pergunta. Na verdade, vocês podiam ter feito qualquer coisa, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que aconteceu, assim, a gente podia ter pensado, né, talvez fazer alguma coisa em rádio, alguma coisa, né, outro produto, uma revista, mas eu acho que o impresso ainda era o que, né, é o que financeiramente mais viável, né, a princípio, como é que vai abrir uma rede de televisão, né, é mais difícil,
Então a gente apostou no impresso por isso, assim, por ser economicamente mais viável e porque a gente acreditava que o impresso, né, ainda acredita, né, que o impresso tem a sua credibilidade, sua força e que o que está no impresso vai ficar para a história, né? É o que muitos teóricos afirmam, né? Talvez o que está na internet até que vire registro histórico mesmo, quando o que tá o que sai na mídia impressa, né? Automaticamente daqui a 50 anos, quem for pesquisar alguma coisa de Camboriú vai saber que teve linha popular, vai ter lá como um registro histórico mesmo do que aconteceu na cidade. Bacana. Vamos para um intervalinho, mas voltamos já conversando com o Gustavo Zonta. Nosso tema é o futuro e o presente também, né? Claro. Da mídia impressa. Você gosta de ler o jornal em papel? Tem muita gente que ainda prefere e tem, assim, um certo charme a coisa de ler no papel. Esse é o nosso tema de hoje. Depois do intervalo, a gente continua. Hoje o nosso tema é o jornal impresso. Nós estamos conversando com o Gustavo Zonta, que é jornalista e também já foi o fundador, né, do jornal Linha Popular do município de Camboriú. Agora, Gustavo, as novas tecnologias, até a própria internet, né, tablet, celular, enfim, eles também não atraem um novo público para a mídia tradicional, para esse meio de comunicação tradicional que é o jornal? Eu acredito que sim. Eu acho que, como eu falei antes, né, tem que o jornal impresso tem que ver a internet, as novas mídias aí, né, não como concorrentes, mas sim como aliados, né. Lá no Linha Popular a gente utilizava muito o Twitter e Facebook para atingir um público diferenciado. A gente pensava isso, assim, o veículo impresso tem um público, o veículo que sai na internet tem outro público. É claro que tem gente que se alimenta dos dois, né? Que gosta do impresso, que gosta do veículo do online e do impresso, gosta dos dois. Mas a gente utilizava bastante, assim, principalmente nas coberturas que a gente fazia, que às vezes a gente fazia coberturas especiais, né? Por exemplo, a gente, como desde 2008 que teve a grande enchente aqui na região, né? Essa coisa da chuva ficou muito, né? Toda vez que chove, as pessoas aqui têm um temor muito grande. E Camboriú sofreu bastante nas chuvas, né? Não só Camboriú, toda a região. Mas lá em Camboriú afetou bastante a cidade, ficou completamente destruída. Então, toda vez que chovia, a gente aproveitava, né, esse momento de tensão, assim, e fazia uma cobertura bem completa. E a gente ficava no Twitter e Facebook, varava madrugada, né? Jornalista não tem muito horário de trabalho, né? Todo mundo sabe disso. Aí a gente fazia essas coberturas especiais que rendia uma interação com o público impressionante, assim. A gente não dava conta de alimentar site, de alimentar Facebook, porque as pessoas interagiam. O legal é isso, né? O jornal impresso, o jornal é uma ferramenta de construção da realidade, e aí tu conta com a participação do teu leitor, né? Por exemplo, a gente ia pra rua, uma equipe ia pra rua, outra equipe ficava na redação. E nesse meio tempo as pessoas ligavam para avisar, a rua está tomada de água, aqui não dá para passar, lá dá para passar. Então a gente se apoiava também no leitor, né, do leitor que está ali no digital, né, na internet, para ajudar a gente a fazer a cobertura. Então a gente conseguia atingir um público bem grande, assim. Nosso número de curtidas, né, isso mais pro Facebook, né, números de curtidas e seguidores no Twitter sempre era impulsionado por essas coberturas legais né, que a gente fazia e aproximando sempre da comunidade. Claro, com um forte impacto ali. Aliás, essa tua fala me faz pensar sobre o impacto da presença desse jornal em Camboriú, né? Você já consegue avaliar a importância, o impacto que esse jornal trouxe para a cidade? Consigo, eu acho que foi um impacto bem positivo, né? O veículo impresso, qualquer que seja, né, o jornalismo em questão, né, ele é fundamental para uma comunidade, né, para a organização, para as organizações sociais, principalmente, né, porque uma cidade sem um jornal forte, sem uma mídia forte, né, quem é que vai defender os interesses da comunidade? Né? Então foi isso que a gente fez nesses 5 anos e meio, assim. Essa foi a nossa proposta desde o início. Trabalhar com a comunidade. E é quase um jornalismo comunitário, a gente até falava lá, né? Pô, a gente fazia muita matéria de escola,
cobria escola, cobria, né, eventos de associações comunitárias, porque a gente acreditava nesse papel do jornalismo aí como formador de opinião, né? Porque as pessoas precisam ficar sabendo o que está acontecendo na esfera pública, principalmente, né? Porque senão os políticos, a gente sabe como é que funciona, enfim, precisam, né? Acho que esse papel do jornal de ser né, de ficar cuidando ali, né, de ser um cuidador da coisa pública, né, é fundamental. Eu acho que a gente fez isso muito bem nesses 5 anos e meio, assim. A gente se prestou a esse papel de defender a comunidade e de ser, sim, vamos dizer assim, não sei como é que palavra usar, mas, né, de cuidado da coisa pública, assim, né? De ser mediador, fiscalizador é a palavra, né? Ótimo. A gente ajudou a comunidade a fiscalizar o que os órgãos públicos faziam com a grana, com o orçamento, com o que estava fazendo no meio ambiente. A gente cobriu, acho que 90%, se não mais, de todas as sessões da Câmara de Vereadores. A gente estava lá em todas. Então, né, faz uma diferença. Claro que tem um impacto, né, na comunidade, e foi por isso que a gente decidiu vender o jornal, né, e passar isso para frente. A gente não queria que esse trabalho que a gente teve de 5 anos e meio morresse, né. Então a gente passou para frente para que, né, novas pessoas toquem, para que o projeto continue, porque é importante para uma comunidade, né. Não pode morrer, o jornalismo não pode morrer. E como foi o início desse projeto, o início da produção do Linha Popular? Foi bem caseiro, né? A gente brinca que surgiu no fundo de quintal, assim, a gente brinca. Porque foi na casa do meu sócio, né? A gente não tinha muita estrutura no início. Então a gente começou com as câmeras que a gente tinha, com o computador que eu tinha. Vamos fazer assim. A gente foi uma coisa meio empírica, assim, né? Foi no dia a dia. Eu não tinha trabalhado com impresso, meu sócio também não. E a Anaísa, né? É legal falar o nome deles, né? Pode, por favor. Que meu sócio é o Fernando Assante, a Anaísa Comel, né? Que a esposa dele também era a terceira sócia. E também quem trabalhou muito com a gente nesses últimos anos foi a Stephanie Ceola, que também passou aqui pela Rádio Univale. E foi assim que surgiu o projeto. Surgiu uma coisa meio caseira, assim. Aí depois, é claro que rapidamente a gente conseguiu, né, ir para um escritório e tal. Foi um negócio caseiro que ganhou, assim, né, ganhou outras proporções, era o que a gente imaginava, né, em 2 anos, acho que mais ou menos uns 2 anos de existência do jornal, a gente já era o jornal da cidade, assim, rapidamente a gente conseguiu se transformar no veículo impresso da cidade, né, e com ser identificado. Sustentabilidade, né, com Gustavo? Sustentabilidade, isso mesmo. Bacana. Economicamente, né? Legal. E jornalisticamente a gente foi reconhecido aos poucos, né? Esse trabalho de credibilidade, até tu conquistar a credibilidade das pessoas, né? Tu é um veículo novo, é complicado. Então levou um tempo, aí uns 2 anos, a gente já era líder lá no mercado de Camboriú. No jornal vocês criaram uma seção para falar de personagens de Camboriú que merecessem destaque, né? Como que surgiu essa ideia e qual que foi a repercussão dela? Legal, a gente tinha uma sessão, desde da primeira edição, a gente tinha uma sessão que se chamava Perfil, que era uma entrevista bem completa, assim, né, de muitos 1000 caracteres, de uma página inteira de jornal para um personagem da cidade. Foi uma ideia da Anaísa no início, a gente conversa, ela não lembra por quê, se ela tinha visto em outro jornal, mas depois a gente foi vendo e nenhum jornal fazia isso, assim, né, toda edição sair com um perfil de alguma pessoa da cidade. E acho que foi a galinha dos ovos de ouro, a gente brinca assim, né? De aproximação com a comunidade. Porque tu trazer para a página do jornal alguém que, em teoria, não tem voz para falar num veículo, né? Na mídia, não tá na mídia, né? São pessoas que não estão na mídia, mas que fazem parte totalmente, né? Da história da construção da história de uma cidade. E a gente fez 274, né, até a gente sair. Então a gente até tem o projeto, tinha e tem ainda, né, de transformar isso num livro. Poxa, é um projeto, fantástico. né, para contar a história da cidade nesses perfis. A gente quer ver se consegue patrocínio para fazer e quem sabe, né, a gente tirar ele das páginas de jornal. Mas aproximava muito, assim, porque as pessoas querem se ver no jornal, né? O veículo é um espelho também, né?
E valoriza, né? Claro, valoriza isso, né? Uma pessoa que tá lá, quietinha na casa dela, e você vai lá, entra, quer contar a história dela, ela se sente valorizada. A comunidade toda, né, se sente valorizada. Claro. E se esperava muito, assim. Então, durante a semana, as pessoas queriam saber quem era o próximo perfilado. Quem é o próximo perfil? Aí a gente tinha que manter o mistério, né? Que aí sexta-feira... criar um clima. Mas foi fundamental, assim, pra gente se inserir. Já que a gente caiu aí um pouco na história do Linha Popular, né? Você já comentou a enchente, que eu acho que foi um grande momento para toda a imprensa regional. E que outros fatos foram marcantes que você acredita que o papel do Linha Popular foi definitivo ali para esse contato com a comunidade? Então, desde que a gente começou, assim, a gente sempre fiscalizou, né, os órgãos públicos, a gente sempre fez uma fiscalização muito firme dos órgãos públicos. A gente era totalmente apartidário, isso acho que é fundamental, né, pode ter teu pensamento, mas era fundamental principalmente em Camboriú, que a política tem uma discussão muito forte em Camboriú, então a gente partiu desse princípio de, né, o jornal não tem lado, é um jornal que é palco para todas as discussões políticas, né, sociais. E nesse quesito a gente trabalhou bastante, muitas matérias sobre o aterro sanitário de Camboriú, que a gente fez uma cobertura bem completa durante anos, assim, né, desde que a gente entrou lá e de que era um problema, assim, que a gente identificou que o aterro era um problema muito grande para a cidade. A gente fez uma cobertura bem completa, né, e durante todos os anos do jornal a gente foi, né, acompanhou os fatos, tudo, Ministério Público e, né, todo mundo envolvido. Pauta difícil, né? Isso, uma pauta bem complicada, porque, né, são muita gente envolvida, né, muitas questões, e meio ambiente, é uma pauta bem complexa. E até que o aterro foi fechado, então a gente, né, foi um start que a gente deu para mudanças, e isso é muito bacana, porque a gente está lá fazendo o jornal, a gente quer que a cidade evolua, né? A gente quer que as coisas pequenas, porque às vezes a gente fica numa pauta anos, né? E a pauta parece que as coisas não evoluem. Isso. E aí quando a gente vê que alguma coisa muda, assim, né? Quando a gente viu que, legal, estão melhorando o aterro, estão... né, vai ter um outro destino, foi bacana, assim. É uma das, né, são tantas que... Legal. É difícil dizer. Bom, então nada de fim do jornal impresso pra já, pelo menos, né, Gustavo? Acredito que não. Acho que tá longe. Então tá bom, a gente quer agradecer a tua presença. Nós conversamos então com o Gustavo Zonta, é jornalista, fundador do Linha Popular, Jornal de Camboriú, também é professor aqui no curso de jornalismo da Univale. Obrigada de novo, Gustavo. Eu que agradeço o convite de vocês. É isso aí, o programa de hoje fica por aqui, até o próximo. Tchau. Viva a Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Gumbs, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.